O funcionamento de um microfone de indução baseia-se na indução eletromagnética. Na figura encontra-se representado o gráfico do fluxo magnético que atravessa uma determinada bobina em função do tempo. Indica o intervalo de tempo em que foi nula a força eletromotriz induzida nessa bobina. Para respondermos a esta questão, vamos fazer aqui uma pequena revisão sobre assuntos que estão diretamente relacionados. Vamos falar de fluxo de um campo magnético, variação de fluxo de um campo magnético e força eletromotriz. Comecemos por explicar esta figura. Temos aqui representado a verde linhas de um campo magnético uniforme B. Porque é que o campo magnético é uniforme? Porque estamos a admitir que as linhas de campo são paralelas entre si e que a densidade de linhas é uniforme, ou seja, não há pontos do espaço com densidades diferentes de linhas do campo magnético. Estas linhas de campo magnético pertencem a um campo magnético que está a ser criado por um polo norte de um ímã aqui desta zona, que estou a apontar, e por um polo sul desta zona que estou a apontar agora. Esta superfície, esta linha representada aqui a vermelho, delimita uma superfície de área A. Esta superfície tem, em relação a si, definido um vetor n, o vetor unitário, que vamos considerar que é permanentemente perpendicular a esta superfície delimitada por esta linha aqui a vermelho. Para tentar visualizar melhor o que se pretende, imagine que em frente ao seu computador, em frente ao seu monitor, aliás, está um campo magnético uniforme a apontar da esquerda para a direita. Posicione a sua mão esquerda de modo que as costas da mão apontem para este lado e a sua palma da mão para este. Nessa situação, o seu polegar deverá estar orientado no sentido do teto e a sua mão deverá estar perpendicular à mesa onde tem o teclado. Deverá estar também perpendicular ao monitor. Nesta situação, coloque a caneta entre os dedos da sua mão, de modo que ela tenha para este lado aqui a parte que escreve. E suponhamos que essa é, por analogia, a extremidade do vetor n. Nesta situação, verificará que as linhas de campo magnético que atravessam a sua mão, o número de linhas que atravessam a sua mão nesta posição é máximo. É máximo o número de linhas. Mas se começar a rodar a sua mão ligeiramente, no sentido dos ponteiros do relógio, verificará que a caneta também está a rodar, portanto aqui o vetor n, por analogia, está a rodar, e o vetor, portanto a sua caneta, ou seja, vamos começar a chamar-lhe vetor n, que é um vetor perpendicular à palma da mão. O vetor n e o campo magnético começam a fazer entre si um ângulo. Esse ângulo está a aumentar e a determinada altura vai assumir o valor de 90 graus. Reparará que nesta situação, se considerar que a sua mão não tem espessura, o número de linhas que atravessam a sua mão, o número de linhas do campo magnético que atravessam a sua mão é nulo. Se continuar a rodar a sua mão até ela fazer um ângulo de 180, ela não, o vetor perpendicular a ela, portanto a sua caneta fizer um ângulo de 180 graus com as linhas de campo, verificará que agora o número de linhas que atravessam a sua mão volta a ser máximo. Se continuar a rodar, vai passar pela posição 270, ou seja, pelo ângulo 270 em relação ao vetor B, e aí notará novamente que o número de linhas que atravessam a sua mão, se considerar que ela não tem espessura, volta a ser nulo. Continuando a rodar no sentido dos ponteiros do relógio, voltará à situação inicial em que o vetor n e o vetor b, ou seja, a sua caneta e as linhas de campo, voltam a fazer um ângulo nulo com o campo magnético. Portanto, é isto que esta ilustração permite ou pretende transmitir. Definimos fluxo de um campo magnético
e representa-se no sistema internacional, ou as unidades em que se exprime no sistema internacional é o Weber, ou seja, o símbolo é W maiúsculo B minúsculo, e define-se da seguinte maneira: é um produto entre três quantidades. Quais quantidades? Intensidade do campo magnético B, que se exprime no sistema internacional em Tesla. Área da superfície delimitada aqui por esta linha a que nos referimos já há pouco. Essa área mede-se em metros quadrados. E a terceira quantidade é o ângulo, ou seja, o cosseno do ângulo, que o vetor campo magnético faz com o vetor unitário n perpendicular à superfície. Conforme estamos a ver, nesta situação, em que B e N têm a mesma direção e o mesmo sentido, o cosseno é de 0 graus, ou seja, vale 1. O cosseno de alfa, neste caso, vale 1, neste caso da figura. De maneira que o fluxo do campo magnético é B vezes A, ou seja, é máximo. Aliás, atendendo ao comportamento da função cosseno, como ela só pode assumir valores entre menos 1 e 1, nós vemos que o fluxo do campo magnético vai poder variar entre menos BA e mais BA. Repare que quando o campo magnético e o vetor unitário n fazem entre si um ângulo de 90 graus, corresponde à situação em que nenhuma linha de campo atravessa a superfície, matematicamente isso está correto, porque vamos ter aqui um cosseno de 90. Ora, um cosseno de 90 ou um cosseno de 270 são ambos nulos, ou seja, o fluxo magnético é nulo. Nós podemos variar o fluxo magnético de três maneiras. Como? Alterando a intensidade de B, alterando a área da superfície A e alterando a orientação relativa entre o campo magnético e a perpendicular à superfície da área A. Quando o fluxo do campo magnético varia, vai surgir uma corrente elétrica. Vamos fazer um pouco mais de aprofundamento aqui em relação a esta superfície que aqui está. Admitamos que este contorno a vermelho é um condutor metálico. Se for um condutor metálico, e se nós fizermos variar o fluxo do campo magnético, porque variamos a intensidade do campo magnético, variamos a área delimitada por este condutor metálico, ou variamos a orientação relativa da superfície delimitada por este condutor metálico e o campo magnético, nós vamos obter variação de fluxo. E sempre que se obtém variação de fluxo magnético, surge uma corrente elétrica neste condutor metálico. Se surge uma corrente elétrica neste condutor metálico é porque surge uma diferença de potencial, que faz com que as cargas elétricas se comecem a mover organizadamente. Assim, nós definimos uma outra grandeza que se chama força eletromotriz e que se exprime no sistema internacional em volt. Vamos considerar unicamente o valor absoluto, portanto o módulo da força eletromotriz, porque também vamos considerar unicamente o módulo da variação do fluxo do campo magnético. Repare-se que desta forma que está definido, ou seja, força eletromotriz igual a variação do fluxo magnético por unidade de tempo, nós conseguimos então compreender que se a variação do fluxo magnético for muito rápida, ou seja, um ΔT pequeno, teremos uma força eletromotriz elevada. Se a mesma variação de fluxo magnético ocorrer num intervalo de tempo grande, a força eletromotriz induzida será pequena, ou pelo menos será menor que a anterior. E isso vai fazer com que a intensidade da corrente que percorre o circuito elétrico, que delimita esta área A, seja percorrido por uma corrente elétrica mais intensa ou menos intensa. Mas a corrente elétrica e a diferença potencial, ou neste caso a força eletromotriz, estão relacionadas, sendo se a força eletromotriz é elevada, a corrente elétrica é elevada e vice-versa, pelo que, se nós queremos correntes com grande intensidade,
teremos que fazer variações de fluxo magnético em intervalos de tempo pequenos. Ou seja, teremos que fazer variações de fluxo magnético rápidas, tanto quanto possível. Quanto mais rápida for a variação de fluxo, mais elevada é a força eletromotriz e, portanto, mais intensa será a corrente elétrica que percorre esta espira, vamos chamar-lhe esta espira, que delimita uma superfície da área A. Repare que se nós alterarmos a área delimitada pela espira, nós estamos a alterar o fluxo do campo magnético. Portanto, nós estamos aqui a fazer surgir uma força eletromotriz. Portanto, sempre, conforme referimos há pouco, sempre que houver variação do fluxo do campo magnético, haverá força eletromotriz induzida. O valor dessa força eletromotriz induzida tem a ver com a rapidez com que ocorrer essa variação do fluxo do campo magnético. Repare, numa situação estática, por exemplo, conforme está aqui na figura, nós não temos força eletromotriz induzida. Porquê? Fluxo existe. O fluxo está lá. BA cosseno de alfa. Alfa, neste caso, é 0, portanto, cosseno de alfa é 1. O que não está a haver é variação de fluxo. Isso seria uma grande dádiva da natureza, se nesta situação estática houvesse corrente elétrica aqui. Era uma violação do princípio da conservação da lei da conservação da energia. Mas isso era espetacular. Quer dizer, nós tínhamos um campo magnético, colocávamos uma espira nesse campo magnético e se surgisse uma corrente elétrica logo na espira, sem mais nada, era fantástico. Infelizmente não é assim. Para que haja uma corrente elétrica aqui a circular na espira, é necessário que haja variação de fluxo magnético. Para haver variação de fluxo magnético, alguém tem que estar aqui a deformar a espira, alguém tem que estar a fazer rodar a espira, ou alguém tem que estar a fazer alterar a intensidade do campo magnético e, eventualmente, a direção do campo magnético. Portanto, força eletromotriz induzida, quando houver variação de fluxo magnético, como é que pode variar o fluxo magnético? Através da variação de qualquer uma destas três grandezas. Podemos agora responder confortavelmente a esta questão. Nós temos aqui o gráfico do fluxo do campo magnético em função do tempo. Portanto, existe sempre fluxo. Simplesmente, para que haja força eletromotriz induzida, nós vimos que é necessário ver variação de fluxo. E se nos detivermos aqui entre o instante 0,4 e 0,8, verificamos que o fluxo do campo magnético foi permanentemente constante, portanto não houve variação de fluxo. Logo, neste intervalo de tempo, não há força eletromotriz induzida nessa bobina.